Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago aspectos sobre uma nova modalidade de contrato de trabalho trazida, ou seja, regulamentada pela reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017 traz o contrato de teletrabalho. Só que antes de adentrarmos sobre este tema, eu quero convidar vocês a compartilharem o vídeo com mais pessoas que se interessem pelo tema. Vamos agregar conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, clique aí em inscrever e depois clique no sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal Natan e Tainá Advocacia e Consultoria Jurídica. O que é o contrato de teletrabalho? O contrato de teletrabalho, como o próprio nome já diz, é um contrato onde a prestação, ou seja, o trabalho, é realizado fora das dependências da empresa. Ou seja, na maioria das vezes, o teletrabalhador realiza os seus trabalhos na sua residência. Ele não vai à sede da empresa. Apenas com essa informação já é possível realizar uma pergunta. Se o contrato de teletrabalho, que é regulamentado pela Lei 13.467 de 2017, nos artigos 75A a 75E, diz que é um contrato cuja prestação do trabalho será realizado fora das dependências da empresa. Se o empregado for até a sede da empresa que foi contratado, ele vai acabar por descaracterizar o contrato de teletrabalho? Não. De acordo com o artigo 75A e 75B, o trabalhador, o teletrabalhador no caso, ele pode sim ir às dependências da empresa, só que não rotineiramente, né? Ele pode ir em ocasiões especiais. Por exemplo, reuniões ou datas que a empresa queira fazer alguma comemoração, algum evento especial. Ou seja, não descaracteriza não. A modalidade de teletrabalho, trazida pela reforma trabalhista, não foi assim uma novidade, foi mais uma regulamentação. Por quê? Porque antes da reforma, várias empresas já praticavam esse tipo de contrato, só que de maneira ilegal. Com a reforma, esse contrato passou a ser legal. Isso foi um ponto positivo da reforma trabalhista. E agora, como que a gente faz para elaborar um contrato de teletrabalho? Tem uma forma especial? Como que ele pode ser feito? Para podermos elaborar um contrato de trabalho voltado para a modalidade de teletrabalho, nós temos que obedecer aos aos 4 requisitos do artigo 3º da CLT. Aqueles 4 que a gente aprende nas primeiras aulas de direito do trabalho, ou seja, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Pessoalidade tem que ser a pessoa com quem você firmou o contrato que vai prestar os serviços. A habitualidade tem que ser rotineiramente, respeitando sim as folgas, feriados. A onerosidade, a prestação de serviço deve ser paga de maneira onerosa. E a subordinação, onde o empregado deverá receber ordens de um superior hierárquico. O contrato de teletrabalho, ele necessariamente deverá ser escrito, não poderá ser de forma tácita e nem de forma verbal. E neste contrato deverá conter todas as atividades que o teletrabalhador deverá desempenhar. Visto isso, nós devemos se perguntar assim: e a jornada desse teletrabalhador, como é feita? Será que ele se enquadra nas 8 horas diárias, 44 horas semanais? Bom, o teletrabalhador, ele se enquadra, de acordo com o legislador, ele se enquadra no artigo 62, inciso 3 da CLT. Isso mesmo, aquele inciso que consta os excluídos da jornada de trabalho, do controle de jornada. Porém, quando falamos de controle de jornada e de exclusão dos trabalhadores com controle de jornada, nós temos que parar um pouco e refletir sobre o artigo 6º, parágrafo único, que nos remete para meios telemáticos, que você poderá controlar a jornada do empregado. Se não houver
o controle de jornada nem por meios telemáticos, como nós iremos controlar a jornada desse teletrabalhador? A jornada desse teletrabalhador será controlada através da produção. Um exemplo que eu posso dar para vocês é assim: eu, Nathalie Tainá, firmo um contrato de teletrabalho com outro advogado e peço para ele: advogado X, entrego a você 20 demandas, 20 processos e quero que você me entregue 20 petições até o final deste mês. Pouco me importa se ele vai realizar essas petições, esses recursos, essas defesas iniciais no período da tarde, no período da manhã, no período noturno. Não interessa, eu não quero saber se ele vai fazer na hora do almoço dele, no intervalo de outro serviço. Eu só quero que no final do mês ele entregue as 20 petições para mim. Então eu não vou controlar a jornada dele através de horários, eu vou controlar ele através da produção. Ele me entregando as 20 petições, tá tudo tranquilo. Seria diferente se eu falasse para ele assim: advogado X, eu quero que no final do mês você me entregue 20 petições desses 20 processos. Só que para você me entregar essa demanda, eu preciso que você logue no sistema do nosso escritório para que possamos entrar em contato mais facilmente, e que esse login deve ser realizado das 8 às 18. Isso seria um meio de controle de jornada. Ele poderia muito bem dizer que eu controlo a jornada dele, pois eu peço para ele logar das 8 às 18. Ou seja, ele não tem uma flexibilidade na jornada dele. A jornada dele é mais restrita ao horário que eu imponho o login no sistema. Então, aqui vai uma dica para vocês, estudantes de direito, vocês concurseiros e as pessoas que estão estudando para o exame da ordem. Se vier uma pergunta na prova falando sobre um teletrabalhador, se ele tem controle de jornada, uma pergunta genérica, ou se ele se enquadra no artigo 62, inciso 3º da CLT, você irá dizer que sim. Mas se a pergunta for um pouco mais elaborada, dizer que tem um teletrabalhador da empresa X, só que essa empresa ela tem meios telemáticos, onde o teletrabalhador tem que reportar as suas demandas em certos horários, aí vocês irão fazer a menção ao artigo 6º, parágrafo único, e irão dizer que esse teletrabalhador tem sim a jornada controlada e se enquadra no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal de 88. Ou seja, naquela jornada conhecida como 8 horas diárias e 44 horas semanais, tendo direito aí até mesmo às horas extras adicional noturno, certo? Essa parte é um pouco complicada, só que você vai prestar atenção mesmo nessas peculiaridades, mas no seu dia a dia, em cada caso concreto. Como eu disse, na prova ou a pergunta vai ser bem genérica, ou a pergunta vai trazer para você a menção dos controles de jornada através de meios telemáticos. A gente falou de trabalhador na modalidade de teletrabalho, só que eu não dei nenhum exemplo para você ainda, né? Para você poder visualizar quem são esses trabalhadores. Um belo exemplo trazido pela doutrina são os professores EAD, ou seja, aqueles professores de ensino à distância, onde eles prestam tutoria aos alunos, sem mesmo precisar ir até a dependência das faculdades. Então é um belo exemplo trazido pela doutrina que fica de fácil visualização aí, porque é um curso que a cada dia cresce, né? Esses cursos à distância, a cada dia a gente vê uma propaganda ali, uma propaganda lá, e sempre... Então agora toda vez que você vê essas propagandas de curso à distância, eles falam assim: tem um teletrabalhador por trás disso daí. Nós temos também muitas vantagens em um contrato de teletrabalho, e eu trouxe algumas delas para falar com vocês. Uma das maiores vantagens para o empregador, ou seja, para a empresa, é a redução
do tamanho da empresa, não a redução no pagamento de impostos para manter um empregado, mas sim na redução do tamanho, no porte da empresa. Por quê? Eu posso ter uma empresa pequena, mas ter muitos teletrabalhadores por fora, pois eles não precisam vir até a sede da minha empresa, eles prestam serviço lá na residência deles. Então eu não preciso de uma estrutura muito grande para poder abranger todos esses trabalhadores. Afinal, eles não trabalham aqui nas dependências. Eles podem vir somente para reuniões ou algum evento que a empresa mesmo queira realizar. Uma das maiores vantagens para o trabalhador, para o teletrabalhador, é a flexibilidade da jornada. Essa é a maior vantagem quando não se tem o controle da jornada, como a gente disse nos meios telemáticos. A flexibilidade da jornada permite com que o teletrabalhador passe mais tempo com a sua família. E estudos já dizem que quando um trabalhador tem controle da sua jornada, ele consegue administrar o seu tempo, ele ganha qualidade de vida e a empresa ganha produção. Ou seja, tem uma melhor produção e uma qualidade de vida. Seria bom tanto para a empresa quanto para o teletrabalhador. Essas são algumas das vantagens do contrato de teletrabalho. Aí você fala assim, nossa, quantas vantagens! Então realmente vale a pena ter um teletrabalhador. Então se eu tenho uma empresa e quero transformar o meu trabalhador presencial, eu quero mudar o contrato de trabalho dele, quero fazer uma alteração no contrato de trabalho, passar ele de trabalhador presencial para um teletrabalhador. Seria possível isso? Nós temos que analisar duas coisinhas. Primeiramente, o direito do trabalho, ele tem um princípio chamado princípio da inalterabilidade. Ou seja, que para você alterar algum contrato, você precisa da concordância do trabalhador. E nós temos que analisar também o artigo 468 da CLT, que traz onde haja uma alteração lesiva ao contrato de trabalho, mesmo com a concordância do trabalhador, não poderá ser realizado. Porque tudo que lese ao trabalhador, ou seja, por ele ser a parte inferior, a parte mais frágil de uma relação empregatícia, a CLT protege bastante os trabalhadores. Ou seja, por ser algo muito lesivo, a CLT acaba não deixando você fazer uma alteração lesiva ao trabalhador. Ah, mas você me disse que só tem vantagens o teletrabalho. Sim, tem muitas vantagens, mas também tem suas desvantagens se houver a alteração do contrato de trabalho. Pois, pensem comigo, um trabalhador presencial trabalha em um escritório, por exemplo. Ele recebe horas extras, adicional noturno, se ele trabalha no período noturno e se ele trabalha mais no serviço dele, é mais que as 44 horas semanais e as 8 horas diárias. Então ele recebe todos esses adicionais. Se ele for um teletrabalhador sem controle de jornada, ele vai receber esses adicionais? Não, ele não vai receber esses adicionais. E a doutrina crê que isso é algo lesivo ao trabalhador. Mas se você me perguntar, Natane, tudo bem, é complicado mesmo eu alterar um contrato de um trabalhador presencial para um teletrabalhador. Mas e se eu quiser alterar um contrato de teletrabalho para um contrato de trabalho presencial, eu consigo? Consegue sim. Aí a doutrina diz que é bem mais fácil. Por quê? A gente já viu as benesses aí de ser um trabalhador presencial. São as questões que envolvem pecúnia, né? Envolvem um valor, um dinheiro. Por exemplo, as horas extras é um exemplo que a doutrina ama dar em todos os exemplos que eles utilizam. Então, somente pelo fato do teletrabalhador ele não ser mais teletrabalhador e sim presencial, vir às dependências da empresa, realizar horas extras e receber por essas horas, você já consegue fazer a alteração do contrato de teletrabalho para o contrato presencial.
Só que o empregador tem que fazer um termo aditivo de 15 dias. Por quê, Natânia? Porque o teletrabalhador está acostumado com uma rotina diferente de um trabalhador presencial, concordam comigo? Então, o legislador previu isso e disse assim, não, o teletrabalhador ele tem que adequar toda a sua rotina para se tornar um trabalhador presencial. Dê a ele 15 dias. Nesse ponto, a legislação foi muito boa, né? E tem aqui, anotado também para abordar com vocês, uma pergunta que eu ouço muito, praticamente todos os dias, tem no mínimo uma pessoa me perguntando, Natânia, com essa reforma trabalhista, tem um contrato chamado contrato teletrabalho. Só que assim, eu trabalho na minha casa, gasto a minha energia, gasto o meu computador, gasto as minhas coisas. E quem é que vai pagar por tudo isso? Eu falo, realmente. Só que assim, a CLT, no seu artigo 458, inciso 2º, traz que quem arca com os encargos econômicos sempre será o empregador. Não deve ser o empregado ou o teletrabalhador. E se, caso o empregado venha arcar com encargos econômicos, o empregador, quando for efetuar o pagamento do salário desse teletrabalhador, deverá fazer um vale de ressarcimento pelos encargos econômicos sofridos. Certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, dessa modalidade nova, trazida aí pela reforma trabalhista, na verdade, regulamentada, né? Porque antigamente, como eu disse, ela era realizada só que de forma ilegal, de uma maneira ilegal. Agora a reforma trabalhista veio aí regulamentar tudo que anda acontecendo. Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, compartilhe com os amigos e não esqueçam de se inscrever. Deixe um comentário aqui embaixo com dicas, temas, perguntas e sugestões. Espero vocês, até mais!